Bom dia, e galera. Tô aqui com o Igor, meu amigão aqui de muitos anos. A gente vai tratar de um assunto aí que é recorrente e importante, né? Estamos ao vivo, estamos ao De acordo vivo. com o que vem acontecendo não só no mundo, Bom mas até dentro da dia, igreja, né, cara? e E por que eu galera. pedi Tô aqui ele com o Igor, meu amigão para aqui de tratar esse muitos assunto? Não anos. é porque ele é meu amigo, não, mas é A gente vai porque tratar de um acredito assunto que é aí um que cara é que sempre traz recorrente, importante. muitos E insights, assim, estamos ao vamos dizer vivo, assim, né? estamos ao De vivo. acordo com o que vem acontecendo Em relação não a só qualquer assunto no que a mundo, mas até dentro gente da igreja, né, cara? converse, né? Como eu te conheço há anos, E eu sei como é que por que eu pedi desenrola ele para e a gente se aprofunda, tratar né, esse assunto? no Não é porque ele é papo. meu amigo, não, mas E é eu porque até fico feliz de ter acredito amigos que é um assim, cara sabe? que Porque sempre traz infelizmente muitas muitos as pessoas insights, consideram assim, mais vamos dizer amigos, assim, mais né? De acordo com o que vem próximos, acontecendo em aqueles relação que a qualquer saem para se assunto que a gente divertir, fala de um monte de besteira, converse, né? mas não Como se eu te aprofunda em conheço há nada, né? anos, eu E sei não, como é para que mim, amigo que já desenrola orou junto e a comigo, gente se quem já aprofunda, né? passou perrengue junto Não é porque comigo, ele é meu amigo, não, enfim, mas eu até fico e feliz de ter considero pra amigos caramba, assim, cara, eu sabe? agradeço Porque muito por infelizmente você estar aqui, né? as pessoas Ter consideram mais amigos, mais colocado seu tempo aí próximos, para poder estar aqueles com a gente que aqui. saem pra se E divertir, fala de um esse monte de homem que tem um tempo aqui besteira, mas de não se aprofunda em presidente, nada. né? O cara não para. E não, pra mim, amigo que já orou junto comigo. Meio esquisito, ela, né, se vê impedida de sair, né, pela sua irmã. Ela basicamente, ao se ver impedida de sair, ela encontra um dilema que a sua irmã levanta, né? Uma vez no mundo dos mortos, sempre no mundo dos mortos. Então, o que acontece é que ela precisa fazer uma espécie, né, de barganha, digamos assim, né? Então, sem entrar em tantos detalhes, porque a história, né, da mitologia é realmente bem complexa, em última instância, Star ela tenta colocar, né, alguém aí, alguma outra pessoa para ficar no lugar dela, no mundo dos mortos, enfim, ela não consegue. E o acordo que ela faz com a sua irmã é que uma vez ao ano ela vai descer até o mundo dos mortos. E depois ela vai sair desse mundo dos mortos. E como a gente está falando aqui da deusa da fertilidade, para os cananeus que viviam ali naquela região, que acreditavam nisso, eles entendiam que quando a deusa da fertilidade, quando o Ishtar, ela adentrava, ela mergulhava, ela descia ao mundo dos mortos, na verdade, era quando vinha a seca e terminava a estação fértil. E quando ela saía do mundo dos mortos, é que vinha a fertilidade, vinham as chuvas, vinha o verão, vinha a umidade, né? E por aí vai. Vocês sabem, talvez ou não, mas que aquela região ali neva, né? E o inverno na região da Palestina, ali na região de Israel, é um inverno muito seco, né? Também. Enfim. Mas era assim que eles explicavam. Uma coisinha só, tá? Eu poderia dar outros exemplos aqui. Se vocês estudarem a mitologia cananeia, vocês vão começar a entender como que uma boa parte das explicações do funcionamento do mundo dado, né, por aqueles povos ali, tinham como objetivo, né, apaziguar o seu desconhecimento quanto a diversos aspectos da realidade. Então, em última instância, né, quando a gente vê no Gênesis 1 ali, Deus criando o mar, terra, as águas de cima, as águas de baixo, Deus depois lá no Gênesis 9 liberando as águas das profundezas e as águas do céu, né, para acontecer o dilúvio, a gente tem uma cosmovisão sendo formada de que Deus é soberano sobre os fenômenos meteorológicos, Deus é soberano sobre os fenômenos naturais. Mas o povo de Israel se viu ele extremamente tentado a ceder, né, a essa ideia, a essa filosofia, que personificava esses fenômenos, esses elementos em entidades, em indivíduos, em deuses, e os idolatrar. E acreditando que fazendo sacrifícios, que fazendo cultos assim, assado, você conseguiria, né, manipular aqueles eventos da natureza, cujos ciclos, cuja previsibilidade, né, estão colocadas pelo próprio Deus. Então, é pela falta de confiança na providência divina, pela falta de confiança no governo de Deus,
que o povo começa a buscar explicações fora. A buscar explicações fora. Então, eu vi um vídeo muito interessante, né, do pastor Jackson Jacques falando de de uma espécie de retiro aí, muito exótico, né, onde rapazes vão se reconciliar com o seu lado vulnerável, com o seu lado sensível, com o seu lado mais, enfim, seu lado mais delicado. E é uma situação muito engraçada quando você nota que muito daquilo ali é baseado, né, na filosofia. Eu não estou querendo ser leviano aqui, tá? Até porque eu não estudei o suficiente para falar sobre esse assunto, mas tem uma influência muito forte, né? De uma filosofia oriental, seja budista, seja hindu, talvez, né? Enfim, de um misticismo, né? Uma espécie de um misticismo que está envolvido, né? Nessas práticas em busca de solucionar um problema, que é a masculinidade estar em crise. E aí, basicamente, eu estou falando sobre a masculinidade, meu irmão, mas você pode pensar em diversos outros dilemas da sua vida. E, então, o que eu quero dizer é que várias vezes você não vai para um culto de estar. Você não vai adorar Dagon, você não vai adorar Moloch, você não vai adorar Baal, mas você vai buscar explicações para como que o mundo funciona, para como solucionar os seus problemas, para como solucionar as preocupações do seu coração em cosmovisões e visões de mundo em práticas que estão em oposição completa à palavra de Deus. E aí fica mais palpável para você entender, né, como que o comportamento desse povo de Israel aqui é tão parecido com o nosso, às vezes, não é algo de outro mundo, né? Não é algo tão distante. Você parar para pensar que o feminismo, ele dá uma explicação para aqueles conflitos que acontecem por causa do pecado, né? Que Gênesis já previu, né? Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, o fato de que homens e mulheres dentro do matrimônio estarão em constante choque já foi dito por Deus. O feminismo tenta trazer uma solução para isso, tenta trazer uma explicação para isso, colocando a culpa no patriarcado. Mas você tem uma série de diversos movimentos que surgem também em resposta ao feminismo, como, por exemplo, o movimento M-digital, né? Man's going their own way, né? Então, o homem seguindo seu próprio caminho. Ele vai colocar a culpa, né, desses problemas do feminismo, de certa forma, na própria natureza hipergâmica feminina, ele chega numa conclusão. Então é melhor a gente nem se relacionar com mulher mais. Então é melhor a gente nem se envolver com mulher mais. Então é melhor a gente seguir o nosso próprio caminho, usar as mulheres como mero objeto de satisfação sexual, talvez, e às vezes nem isso, né? Então, você tem diversas explicações que, de maneiras diferentes, e até mesmo de maneiras opostas, elas vão de contra a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, a visão de mundo que Deus quer que a gente tenha. Então, assim, imagina aqui, se eu pegar qualquer coisa, para dar um exemplo, tá? Que eu tenho um livro aqui, poderia usar outra coisa, mas um livro, tá? Esse aqui é um livro, é um devocional, tá? E eu tenho várias camadas no livro. Eu tenho a capa, e quando eu abro dele, eu tenho o próprio conteúdo. Esse livro aqui é um livro interativo, né? Então você tem um lugar para escrever e por aí vai, né? Eu não conheço o suficiente sobre o livro só olhando a capa, né? Eu preciso, obviamente, conhecer o conteúdo. Mas a capa, ela claramente reflete o conteúdo do livro, né? A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. A hora silenciosa comentada, você já consegue entender que é um livro de meditação, que é um livro, talvez, sobre devocional, né? Preparar para refletir na lei de Deus. E aí, se eu for pegar vários outros livros, eu vou chegar nessa mesma conclusão. Um livro não se julga só pela capa, mas a capa diz muito sobre o livro. Assim, na nossa vida, os nossos comportamentos, o nosso modo de se comportar, a nossa linguagem, até mesmo a nossa compleição física, a nossa estrutura, nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de exercício, nossa rotina, ela, de certa forma, não dá para dizer tudo, né, sobre quem a gente é, mas ela é uma demonstração daquele conteúdo que está lá dentro. Portanto, note uma coisa: a igreja cristã evangélica brasileira, ela falha em querer alterar o curso das coisas mudando o comportamento. Então, ela quer mudar a capa do livro, sem primeiro pensar em mudar o conteúdo. Isso de nada adianta. Portanto, você tem várias camadas.
né? A camada mais íntima, a camada mais escondida do seu ser é o que a gente chama de cosmovisão. Então, a sua cosmovisão, né, que é a sua visão, é o seu modo de ver o mundo, Hermann Doivert, né, filósofo informacional, ele também chama, às vezes, de biocosmovisão, né? Bio, né, de vida. Então, seria a sua visão de mundo da vida, né, de certa forma. Então, a sua biocosmovisão, ela vai definir as suas crenças e ela vai definir o seu comportamento. Então, um grande problema que a nossa sociedade hoje tem e que ela está em guerra contra os homens é um problema de cosmovisão. Você não vai mudar, você não vai alterar isso, simplesmente fazendo com que as pessoas tenham outro comportamento, né? O comportamento, ele é a casca, ele é aquilo que está mais externo. E ele só vai demonstrar, de certa forma, aquilo que está dentro. Então é muito fácil eu olhar para esses caras que estão indo para o retiro lá, esfregar um no outro, e não sei o quê, e, enfim, situações muito engraçadas até dessa forma, e está doando dele. Mas, em última instância, né, se eu me foco em tentar meramente alterar o comportamento dele, sem transformar a cosmovisão, sem tirar o referencial dele de um ponto e levar para outro, nada mudou. E o que acontece na nossa vida hoje é isso. A gente tem jovens, adultos, crianças, jovens, que acreditam que o cristianismo é que você se comportar de determinada forma. Mas, e outra, O seu áudio tá dando uma. Tá falhando pra mim, irmão. tá? Deve ser o fone. Será que é a bateria dele? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tava onde? No que falhou aí? Agora melhorou. Melhorou, tá? Começando a falhar, eu já falei aqui. Não, beleza. Mas enfim, basicamente a minha percepção hoje, né, é de que a maior parte dos evangélicos ela está muito acostumada a pensar em termos de comportamento. Então eu não posso falar assim, eu não posso me vestir assado, não posso andar daquele jeito, etc, tal, né? Mas a cosmovisão, a crença, aquilo que é mais importante, aquilo que vai impactar no nosso modo de se relacionar com o nosso próximo e com o próprio Deus, às vezes continua amoldada às visões do mundo. E é só uma questão de tempo, meus irmãos, é só uma questão de tempo para aquilo ali que a pessoa está tentando mascarar com o comportamento comece a mostrar as caras justamente porque um abismo leva a outro. Então é praticamente impossível, né, você Como coloca esconder do iPad. quem você é. Pois é. Então eu acho muito curioso, né? Tem algumas coisas que eu acho muito interessantes, né? De, de refletir aí sobre a nossa geração. É como que a gente tem se acovardado, né? De tal forma a ponto de que às vezes, veja, isso aqui é um negócio que isso aqui é um livro que eu vou pegar um trecho dele aqui para comentar, que eu acho interessante, é um livro polêmico, acho que tem muito a ver com masculinidade, mas o meu objetivo não é entrar no cerne da discussão dele, já que ele é um livro sobre escatologia. E aí é um tema já muito espinhoso, né? Eu sei disso. Mas esse autor aqui, o Rosas John Rushdoony, autor desse livro, ele também escreveu A Política da Pornografia, né? Que é um outro livro excelente. Eu recomendo muito, né? Então, assim, esse livro aqui, O Plano de Deus para a Vitória, ele está, obviamente, né, em defesa de uma visão escatológica específica, mas vale a pena a leitura, porque a leitura que ele faz de muito do acovardamento da cristandade moderna é muito válida. Você vê que é um livro bem curto, tá? Ele é velho, ele é de 2008, é um dos primeiros livros que a Monetismo lançou. Esse aqui já é maiorzinho, ele é mais longo, né? Enfim, ele também trata muito sobre essa questão. Mas eu não vou encontrar aqui agora exatamente qual que é o trecho que o autor traz, mas é muito curioso que ele vai mostrar que muitos, né, dos cristãos modernos, eles não vivem
numa vida de devassidão, claro, numa vida de pecado explícito, não por verdadeira compreensão da lei de Deus, não por amor à lei de Deus ou por fazer o que é certo. Mas, na verdade, é muito irônico, né? Como que as pessoas elas vivem numa vida de um comportamental externo, né? De santidade, justamente por temor de homens. Então, a gente vê pessoas tendo comportamentos que externamente são corretos. Então, eu não vou encontrar agora a citação aqui, porque eu lembrei ela agora. Mas a gente vai ver pessoas que vão ter comportamentos que são externamente corretos, externamente bíblicos, externamente louváveis, mas com as motivações do seu coração erradas. E a partir do momento em que tudo que a gente faz se torna para agradar os outros, pô, eu não posso fazer isso porque senão o Lucas vai achar que eu sou viado. Eu não posso fazer isso porque senão o pastor Jackson Jacques vai fazer piadinha de mim lá no curso dele. Não, É cara, você muito está pela basicamente. reputação, né, cara? As pessoas elas Pois é, ficam preocupadas com sua imagem, sua reputação dentro das pessoas. Só que exatamente. pode ser um veneno, né, cara? Isso pode ser Isso, veneno, porque isso é. você não trabalha com a realidade, você trabalha com o que você está sentindo, ou com Perfeito, sua percepção, né? Não com a realidade, entendeu? Isso perfeito. é um veneno, cara, porque se eu não trato as coisas de acordo com o que elas são, eu vou estar tendo uma atitude lunático, eu vou estar Sim, sendo surreal, né? Eu vou estar trabalhando com aquilo que está acontecendo de fato, né? Por exemplo, sim, é como se eu estivesse numa casa pegando fogo e não quisesse usar o extintor, não quisesse fugir da casa sim, porque, enfim, sabe? Então é muito perigoso você viver de acordo com a reputação, né? Você sim. viver de acordo com aquilo que, fulano vai achar ruim, fulano vai achar estranho. Não, o que importa é que Deus acha, principalmente. Perfeito, cara. Como Pedro disse ali, né? Diante dos judeus que queriam calar eles, mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Então, Né? muito desse movimento que você comentou, é interessante até tu falar dessa questão do emocionalismo, né? Que nesse livro aqui, o Rushduni ele vai tratar sobre isso, sobre um movimento chamado pietismo, né? E o pietismo, ele se foca muito no comportamento externo, né? E aí tem um problema nisso, que é o que a gente acabou de comentar, mas um outro problema é justamente esse que o Lucas falou, de que a pessoa ela começa a se deixar guiar, né, pelos seus sentimentos, pelo seu emocionalismo, e a gente sabe o quanto que isso é totalmente desestruturante, totalmente desestruturante para a masculinidade. Então, esse pietismo, esse emocionalismo, ele entrou como um vírus mesmo, que não causou uma doença, mas que praticamente parece, às vezes, até que mudou o DNA, né, assim, do cristianismo, de tal forma que muito provavelmente o comportamento da maior parte dos cristãos atuais seria, infelizmente, reprovado pela maioria dos puritanos, pelos pais da igreja, e por aí vai. E tem um trecho aqui que eu quero ler, cara, que eu quero comentar, que ele vai tratar sobre esse movimento, né, o pietismo, que ele tinha essa pegada emocional porque ele desconectava, né, ele desconecta as obrigações do homem, as obrigações do ser humano para com a redenção da criação ao seu redor. E ele se foca só lá no alto, lá em cima, né? E a gente vai ver qual que é o problema disso. Eu vou ler esse trecho aqui que é bem relevante, né? O pietismo via a vida em termos essencialmente emocionais e pessoais, e como uma preparação para o céu. O trabalho era visto como uma rotina, um aspecto da maldição, não uma forma de domínio, e o objetivo do homem era visto como férias eterna com o Senhor. Pausa aqui. Quem não viu uma visão como essa na igreja evangélica? De que a vida aqui é o inferno e eu quero logo ir para o céu para ficar do lado de Deus para não fazer nada, né? Isso é uma visão extremamente pecaminosa e que ela tem um ar de piedade quando a pessoa fala, mas você nota que o próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que morrer é lucro, ele ainda enfatiza que ele deseja estar aqui por mais tempo para poder trabalhar e ser útil para o reino de Deus, né? Então é claro que é bom estar ao lado de Deus, mas uma coisinha, quem disse, quem disse que na eternidade vai ser férias eterna, vai ser um grande piscina de bolinha gigantesca?
onde a gente vai estar numa colônia de férias gigantesca, né? A gente não sabe exatamente como é que vai ser, mas eu acredito que a gente vai sim ter que trabalhar, porque esse é o mandato que Deus deu ao homem e à mulher também. Agora, de uma maneira diferente, sem pecado, sem a possibilidade de cair em pecado, como ela havia no Éden, mas ainda vai existir muito, provavelmente, esse mandato cultural. Não sei o que que tu acha, Lucas, mas é uma conjectura que eu faço. Não acho que o trabalho é algo que está restrito ao mundo do pecado. Como é que vai ser? Se a gente Cara, vai ganhar dinheiro, o que a gente vai fazer? Ah, eu não sei. Mas, Apocalipse, ele traz algumas conjecturas que dá a entender que a gente vai reinar com Cristo. Eu não consigo perfeito. entender que a gente vai reinar de maneira parada. Passiva. Tipo Perfeito. assim, então, tipo assim, um reino, só consigo exercer reino se eu tenho funções para Sim, fazer, né? É interessante que você perfeito, falou aí sobre perfeito. essa questão de a pessoa querer ir para o céu logo. Lógico, tem pessoas que vão ter esse sentimento por questão de sofrimento, por exemplo, mas não é o caso. Sim, sim, Mas tem outro contraste também, quando a pessoa não quer ir para o céu, no sentido assim, não, Jesus pode voltar ainda não. Eu tenho que casar, eu tenho que sim, fazer. Cara, quando eu ouço sim, isso, sim, sim. cara, eu fico abismado com o nível da pessoa Do não vai. egoísmo, né? Ela não, cara, eu consigo, sabe o que eu entendo quando a pessoa fala isso? Ela não ama Jesus. Tipo assim, ela Sim, não ama Jesus. ela, Porque ela acha que é ela mais ama importante ela. casar do que estar com Jesus. Tipo assim, quando ela pode Sim, estar agora também, né? Ou seja, pra mim é surreal a pessoa falar isso, cara. sim, É um nível de imaturidade gigantesco e uma cosmovisão sim. fraca também de quem é sobre a vida de Jesus também. É. É, E aí, cara, só tem benefício sobre a é, vida de Jesus, cara. Então, eu vou falar sim, assim, eu preciso casar antes, preciso ler minha faculdade. Meu irmão, que imbecilidade, sim, cara. Que imbecilidade, sabe? pois é, Mas isso cara. aí. E aí, prosseguindo aqui, só nesse comentário do autor, ele vai dizer, né? O trabalho era visto como uma rotina, um aspecto de maldição, né? Não uma forma de domínio, e o objetivo do homem era visto como férias eternas com o Senhor. O pietismo produziu uma vida intelectual e vocacionalmente superficial. A prova da fé tornou-se uma experiência emocional. E não surpreendentemente, as mulheres começaram a predominar nos círculos católicos e protestantes. A religião tornou-se um assunto de mulher. E os homens estavam cheios de pietismo e com pouca masculinidade. Então, a partir do momento em que a gente inverte os polos de ação e de liderança, é natural que as mulheres sejam aquelas que vão estar na frente. Justamente porque se o modo de pensar emocional, que é muito mais adaptado, é muito mais semelhante e análogo à natureza da mulher, é o modo de pensar vigente, é a mulher quem vai estar na frente desse novo mundo. Então, é muito curioso, porque muitas vezes tem um pensamento meio revanchista, às vezes, de alguns homens, que pensam, basicamente, então, que a culpa é das mulheres, elas que estão tomando a frente do negócio, mas não exatamente bem assim. A gente está fomentando um ambiente que ele é mais atrativo para as mulheres e mais repelente para os homens, e mais repelente para a masculinidade. E aí a gente vai formar uma geração de homens que vai buscar uma masculinidade fora da igreja, fora do reino de Deus, ou uma geração de homens que ela não vai buscar masculinidade nenhuma. Então a gente começa a, de formas diferentes, se distanciar do evangelho, né? Como a gente vê no livro de Juízes, Deus ele sempre levanta homens para fazer com que o povo volte para o seu prumo. Mas na medida que esses homens, que são o próprio instrumento de Deus, né? Eles se afastam de Deus e começam a se tornar praticamente, assim, começam a se prostituir com as tentações daquela geração, como a gente vê em Sansão, isso se torna de exemplo para o próprio povo se corromper. Então, em última instância, a gente tem uma geração de líderes, uma geração de homens, que eles vão mostrar para gerações mais novas e para gerações futuras um exemplo péssimo de comportamento, e graças a isso, né, vão começar a criar, vão fortalecer, né, esse ciclo. Isso não vem de agora, tá? Eu estou falando do pietismo aqui, que o Rushduni, ele escreveu esse livro aqui, tá? Esse livro aqui
é de 1977, tá? É um livro de quase 50 anos atrás. É um livro de 47 anos atrás, tá? E esse livro aqui, ele está comentando sobre os efeitos do pietismo, que é um movimento do século XVIII ou XVII, salvo engano. Então, assim, essa feminização da igreja, essa afeminação comportamental, ela já tem vindo de séculos. Ela não vem de agora. Ela é um processo que começou gradualmente. Assim como a gente vê que com o povo de Israel, na época de Juízes, foi um processo que também começou gradualmente. Começou com eles não extinguindo aqueles povos do meio deles, né? E aí o próprio Deus, ali no capítulo 2, através do anjo do Senhor, que eu creio ser uma cristofania, né? Uma manifestação do Deus Filho ali, no Antigo Testamento, ele anuncia ao povo que, tá bom, vocês não querem extinguir os cananeus, então eles não vão sair do meio de vocês mesmos. Então, o que acontece quando a igreja começa a abrir portas para a sociedade se tornar mais afeminada, para a igreja se tornar mais afeminada? Então, eu vejo como o próprio juízo de Deus, toda essa onda de movimento LGBT. Agora, os homens eles não só vão se comportar de maneira afeminada, eles vão se dizer mulheres. Eles vão dizer que eles nasceram mulheres. Agora, as mulheres elas não só vão se comportar de maneira masculina, elas vão dizer que são homens e esse movimento vai começar a fazer isso desde a infância e vai mutilar o corpo de uma criança, porque ela não tem aquela identidade. Eu vejo todo esse caos, tudo isso como um juízo de Deus contra a igreja, por causa da sua covardia, por causa da sua frouxidão, porque a igreja permitiu, né, que a masculinidade fosse jogada no lixo, e que ela fosse muito mais só do que meramente domesticada, mas amordaçada, acorrentada, presa e enterrada, praticamente. Porque é proibido ser homem hoje, graças ao tanto que o cristianismo se acovardou. Porque se a fé cristã ela fosse uma fé que é firme, né, na sua defesa da masculinidade, gente, a maioria do mundo é cristão. Seja católico, protestante, ortodoxo, grego, seja lá o que for, a gente tem uma base comum que tem sido abandonada por todos. Então, questões básicas, né? Você vê que existe uma divisão, e muitas, tá? Quando você começa a estudar, que tem muitas divisões no mundo islâmico, né? São seitas infinitas, são muitas divisões. Os muçulmanos são muito divididos entre si. Mas existe um ponto que tem sido essencial para que o islamismo crescesse, que é a valorização da liderança masculina, a valorização do colocar o homem numa posição de evidência, não somente de maneira estética, de maneira da boca para fora, mas de preparação. Então, uma coisa que ele comenta aqui que é interessante, né? O pietismo produziu uma vida intelectual e vocacionalmente superficial. Então, a gente não tem trabalhado mais nos nossos adolescentes, não tem trabalhado mais nas nossas crianças, nos meninos, desde pequeno, qual que deve ser a vocação dele para a liderança, como que ele deve ser treinado para ser um líder, né? Isso não é pensado, isso não é feito. Então, os nossos homens cristãos estão dando lugares às suas mulheres. E que agora, quando você olha, por exemplo, para um cenário da Europa, as mulheres elas estão dando lugar aos homens muçulmanos, justamente porque eles têm assumido essa posição de masculinidade, essa posição de liderança. E a sociedade, sem um homem na liderança, seja da família, seja da igreja, seja em outras esferas, ela simplesmente perde o seu referencial e simplesmente se esfarela. Cara, A isso gente vê. aí, isso aí, mal interromper, é, Tá? não só quando o homem transfere para a mulher também transfere para a creche, né, às vezes, para a escola. E na igreja, os pais transferem para a salinha, para a Pois é, EBD, aquilo que eles devem ensinar os filhos em casa. Eles não ensinam, não fazem um culto em casa, enfim. Cara, para mim é inconcebível alguém que tem 20, 30, 40 anos de fé nunca ter tido a rotina de fazer culto com os filhos em casa, por terrível, exemplo, né? Porque é algo que terrível, cara. deveria ser comum, né? E aquilo eu lembrei daquela frase do Peterson, do J. Peterson, que é: se você acha Sim, homens durões são perigosos, espere até ver do que são capazes os homens fracos, né? sim,
isso vai refletir essa questão da fraqueza da masculinidade na igreja, vários pontos. Você falou da criança, que é mutilado no fim, por causa que foi Sim, permitido os homens e as mulheres se dizerem que o que quiserem ser na cabeça, seja o homem querer ser mulher, ou ser um passarinho, um tigre, um gato, um cachorro, igual tá sim, postando aí, pessoas saindo na rua de coleira com outras pessoas, carregando elas, para sim, totalmente diabólica, demoníaca, é, e isso entrando para dentro da igreja, enfim, cara, pois é. e como que é muito sutil, por exemplo, aquela mulher, a Lana Holder, né? Sim, Vai pegar a pregação dela sobre arrependimento, cara, teologicamente tá certa, toda loucura. certa. E, tipo assim, pegando sobre arrependimento melhor do que muita gente. Só que, tipo assim, olha como que é sutil, cara. Olha Sim, como que a parada ela tem um nível que, se você não tiver um discernimento espiritual, um aprofundamento bíblico, ou uma linha moral trabalhada segundo aquilo que a Bíblia fala, como trata Jesus como Deus e homem, Jesus foi o maior sim, dos homens também, perfeito. você não vai perceber, cara, que tem uma coisa ali de errado. É, e isso aí, quando também o cara ele se torna másculo de um jeito estranho, de um jeito diferente. Por exemplo, ser homem é ser machão, é ter a voz mais grave, é tratar a esposa com indiferença, com frieza, como se fosse o ditador dentro de casa. Liderar é uma coisa, Sim, cara, ditar é outra, entendeu? Pais que não abraçam os filhos, sabe? Não dizem que amam os filhos, não tratam com amor, né? E acham que isso é masculinidade. E aí você vê casos sim, de agressão. Então, tipo assim, são dois extremos que acabam acontecendo. Lógico que, tipo assim, a evidência que a gente tem dentro da igreja e é a fraqueza da masculinidade. E aí a fraqueza da masculinidade vai gerar esses dois extremos. O cara que ele é bruto, porque acha que isso é ser macho, e o cara que não é, que é omisso, porque não quer assumir responsabilidades, entendeu? sim. Então vai surgir esses dois extremos. E às vezes até o cara que é bruto também não vai assumir responsabilidade. Ele vai se aconselhar com pessoas que vão só concordar com ele, pessoas que não vão Sim, confrontar ele, ou às vezes nem vai se aconselhar. sim. Se aconselhar, né, no caso. Então, vamos É, lá esses dois extremos que eu posso ver assim. pois é. E tem um livro aqui que é interessante. Eu vou voltar para o meu raciocínio, mas é só um ponto relevante que a gente falou aí, né? Dos muçulmanos e tal, chegando na Europa, e que a mulher larga a criança na creche, na hora do culto, vai para a salinha, né? Então, a gente tem todas esses desmoronamentos das estruturas sociais, das estruturas, né, que Deus estabeleceu para que fossem seguidas, né? Das estruturas de ordem. E aí é muito interessante quando você estuda a história da economia, a história da humanidade, né, a história do desenvolvimento tecnológico e econômico das civilizações, é muito comum. E numa época de crescente ascensão de valores femininos, ela é praticamente assim a época que vai preceder crises sem, né, precedentes, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social e comportamental. Então, quando você tem crescimento, né, da ascensão de valores femininos no Império Romano, ele entrou em decadência, por exemplo. Então, um livro que eu recomendo muito, né, a todo mundo, apesar do título, ele é um livro muito bom sobre história, o padrão Bitcoin, a alternativa descentralizada ao Banco Central. Você vê aqui que tem uma pedra, um ouro e um QR Code. Ele vai tratar muito da história da economia, né, como que o dinheiro ele foi mudando com o passar do tempo. E esse livro, tipo, sei lá, uns 70% dele é só história. Aí aqui para o final, já ele tem, né, umas 350 páginas, já para a página mais da metade já ele começa a falar de Bitcoin. Mas ele faz um overview histórico muito interessante, o autor é cristão, o Saifedean Ammous, né? E ele vai trabalhar nessa direção, né? De que muito do colapso econômico e social que aconteceu, né, em diversos momentos da história e também que está acontecendo no nosso, se deve à ascensão de valores femininos, ao predomínio desses valores sobre os valores masculinos, né? E aí, só para
encerrar aqui o trecho que eu estava lendo, né, sobre o pietismo, né? E aí a gente vê que nessa ascensão de valores femininos, a igreja ela se torna afeminada em seu sistema de governo, em seu modo de disciplinar, em seus cultos, em suas músicas, em sua liturgia, até mesmo no seu modo de evangelizar. A igreja vai se tornar feminina em tudo. Isso só vai colocar homens para cada vez mais longe da igreja, né? E aí, o pietismo, ele exaltou as pessoas medíocres e piedosas que reduziam a fé a uma pura efusão de piedade. E por quase 2 séculos tem endemoniado o crédulo, tem endemoniado o clero devoto com seus modos santarrões e pecaminosos. As pessoas medíocres evitam os pecados abertos não porque amam e temem a Deus, mas porque são almas tímidas que amam e temem as pessoas e não ousam ofendê-las. Em suas mãos, a virtude deixou de estar associada com domínio e fortaleza e passou a estar associada com fraqueza e medo. Então, é muito interessante que você pode notar hoje, na mídia mesmo, no geral, o cristianismo ele é tratado como uma religião de gente insegura. Já reparou? Ele é tratado como uma religião de gente fraca, de gente carente. Mas isso, eu não vou culpar os ímpios por isso, não. A culpa é nossa, porque a gente tem se comportado assim. Deus deu um mandato cultural para o homem cultivar e guardar o jardim, para o homem desenvolver a terra e nisso viver como um perfeito profeta, sacerdote e rei. Sabendo nós que não somos, né, capazes de fazer isso, entregamos o nosso coração àquele que fez por nós, que é Cristo, o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei, e precisamos buscar sermos seus imitadores. Agora, a gente faz isso porque estamos cumprindo o mandato da expansão do reino de Deus. E não porque somos covardes com medo de ir para o inferno, e não porque somos covardes com medo de desagradar a igreja. E então, tome muito cuidado com você querer mudar a sua conduta, querer mudar a sua atitude, sem mudar a sua visão, sabe? Você precisa de coragem, meu amigo. Você precisa de ser homem. E você só vai fazer isso se você tiver a mesma intrepidez que Cristo teve. E lembrando, né, esse aspecto que Lucas trouxe sobre o comportamento é muito relevante, tendo em vista que o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade e a paciência são frutos do Espírito. E com certeza Cristo os conservava. Então, o homem, ele não é aquela visão estereotipada que foi muito incentivada no final do século XX, do cara que não tem o menor controle, do cara que briga à toa, do cara que discute à toa. Isso é bobeira, né? Isso é criança, isso é um menino. Isso é falta de testosterona, já que a testosterona, ela regula o seu comportamento, tá? Então, se você está com a falta de testosterona aí, pode ser que essa sua agressividade seja uma evidência, né? Não é que você é machão, é que você, na verdade, é um boiola, é que você é um descontrolado, talvez. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Então, quando o emocionalismo ele se torna o nosso referencial, né, para lidar com a realidade, é natural que os valores femininos eles ganhem predominância. Agora eu quero voltar um pouco mais atrás no tempo e falar de um outro autor aqui, recomendar um outro livro que eu gosto muito, que é o Em Toda a Extensão do Cosmos, do Abraham Kuyper, tá? Esse livro, ele não é um livro dele, de verdade, ele é um compilado de vários artigos dele, da editora Monergismo, tá? Abraham Kuyper, ele, para quem não sabe, ele foi jornalista, escritor, primeiro-ministro da Holanda, pastor, presbítero, sociólogo, etc. Escreveu de tudo, né? Foi um teólogo genial. Ao meu ver, uma das pessoas mais geniais da virada do século XIX, né, para o século XX. É uma pena que ele seja pouquíssimo conhecido. E Kuyper, ele viveu ali na época da ascensão do liberalismo teológico, né? E ele desenvolve, né, um movimento que é conhecido como neocalvinismo, de certa forma, mas cujo único objetivo, em resumo, é como glorificar a Deus em todas as esferas da vida, né? Então, aqui nesse livro, tem um artigo que eu gosto muito, que tem parte um e parte 2, inclusive, que ele diz muito a respeito dessa crescente, né? Esse artigo aqui, que eu vou recomendar para vocês lerem, não sei se está para aparecer o nome aí, é A Destruição das Fronteiras
no panteísmo, tá? Então, o que é o panteísmo? O panteísmo é justamente, né, uma concepção de um Deus que está em tudo, de um Deus que está em todas as coisas. Então, hoje, se você abordar uma pessoa que ela não é ateia, mas que ela também não é religiosa, e você perguntar para ela quem que é Deus para você, a grande chance de que ela te responda: ah, Deus é tudo, né? Quem nunca? Então, assim, Uhum. eu não sei vocês, tá? Mas eu aqui tenho tido experiência que eu pratico, às vezes, o evangelizar na rua. Então, eu, às vezes, estou na rua, abordo uma pessoa e falo: meu irmão, boa tarde, com licença, eu sou cristão, quero falar com você sobre a minha visão de mundo, quero saber se você pensa algo sobre Deus, se você tem alguma religião, se você tem alguma fé, e eu quero compartilhar a minha crença com você. Então, eu tenho feito isso, e é muito comum que quando você não pega, geralmente católico e evangélico, quando você pega alguém que não é ateu, a resposta vai ser: ah, Deus é tudo, né? Deus é a vida, Deus é o céu, Deus é a minha família, Deus é tudo, né? Então, assim, isso aí, de certa forma, é uma forma de panteísmo. E por que que eu estou trazendo aqui o panteísmo, tá? Para essa discussão, e por que que o panteísmo ele é tão perigoso, né? Então, esse texto aqui, tá? Eu não sei exatamente qual que é a data dele, mas Abraham Kuyper, tem aqui, julho de 1893. Beleza? É um texto de 1893. Esse texto inteiro é incrível. Esse cara, nesse texto, ele assim, é muito atual em relação às questões que ele entrega, né? Mas eu vou ler um trecho específico aqui que eu acho bem interessante. Então, veja, só antes de ler, a nossa sociedade, ela tem sido fortemente pautada por esse panteísmo justamente por causa do emocionalismo. Então, se são as emoções que me guiam, são as sensações e a minha apreensão sensorial da realidade que são a minha revelação. Então, a minha revelação, ela não é mais uma revelação especial, sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, através de vários profetas e apóstolos. Não, ela é aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Então, é natural que, por conclusão, para as pessoas, Deus seja tudo, né? Então, vamos lá. Qual que é o problema do panteísmo, né? O panteísmo consiste no falso amor. O amor que, se permitido, transpassa as fronteiras estabelecidas, mas que, mesmo na forma falsa e perversa, nasce, todavia, do motivo do amor. Não repele, mas atrai. Seu propósito é unir e não separar. Chame isso de adultério espiritual. Todavia, um adultério nascido da inclinação afetuosa, a consequência da nostalgia e do patos, né, da paixão, da simpatia. Pois todo panteísmo é, em primeiro lugar, panteísmo religioso, e só mais tarde se cristaliza em um sistema filosófico. E apenas por meio da ação degenerativa leva a cabo sua destruição prática na vida. A alma anseia por Deus, e quando não há luz da revelação e Deus não pode ser encontrado pelos lampejos foscos da razão, a alma se torna impetuosa com o anseio e indiscreta a ponto da irreverência, agonizando por Deus, por entrar em sua presença, em se imergir nas profundezas ocultas de seu ser e não repousar até se perder. Então, assim, a gente vê, né, que quando a alma humana ela anseia por Deus, ela vai buscar Deus em algum canto, meu. Ela vai buscar Deus em algum lugar. Então, não existe pessoa que não tenha um Deus, né? Todo ser humano, ele adora algo, ele adora alguma coisa. O referencial dele vai para algum canto, vai para alguma direção. Então, o que que o Kuyper vai trazer aqui é que esse panteísmo, ele se traveste, né? Ele se utiliza dos nossos afetos mais profundos, da nossa carência, daquele amor, assim, daquela necessidade quase de um carinho infantil, maternal, ou que até mesmo pode se traduzir numa relação quase sexual. Então, ele é atraente. O panteísmo, ele é justamente isso aqui que ele fala, né? Ele transpassa as fronteiras estabelecidas. Então, esse é o ponto aqui.
O panteísmo ele é totalmente associado com a destruição das fronteiras, que é o título do artigo. Então, que fronteiras, Igor? Você está falando? Todas as fronteiras. A fronteira entre o certo e o errado não existe, já que tudo é relativo. A fronteira entre o homem e a mulher já não existe, né? Já que você pode ser o que você quiser, né? A fronteira, basicamente, por exemplo, entre a propriedade privada e aquilo que é do outro, também deixa de existir a partir do momento em que a própria propriedade privada ela se torna relativa. E aí a gente vê todo o caos social que se desenha a partir do momento em que as fronteiras elas são quebradas, as fronteiras elas são destruídas. Deus estabeleceu o mundo com ordem e distinção. Você observa isso na própria narrativa da criação, quando é separado as águas de cima das águas de baixo, né? Quando se separa, né? O mar da terra. Quando você observa, por exemplo, a ordem de criação, você vê que o primeiro, o segundo e o terceiro dia, eles têm uma relação com o quarto, o quinto e o sexto. Então, no primeiro dia é criada a luz, né? Daí Deus disse luz e haja luz e houve luz. E no quarto dia, né, você tem o sol, a lua e as estrelas sendo criados. No segundo dia, você tem as águas de cima e as águas de baixo. No quinto dia, você tem as aves e os animais marinhos. No terceiro dia, você tem a terra e a porção seca, né, sendo criada, e as plantas. No sexto dia, você tem o homem e os animais terrestres. Então, você tem uma ordem de criação onde o primeiro e o quarto dia têm uma relação entre si, o segundo e o quinto e o terceiro e o sexto, uma relação de habitat e habitante, né? Deus cria a luz, no quarto dia, Deus ele dá ao sol, à lua e às estrelas a responsabilidade pela luz. No segundo dia, né, Deus cria as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro, no quinto dia, Deus bota os animais que vão voar, né, os animais, as aves, e no quinto, os animais marinhos. E por aí vai, né? No terceiro, a planta e a terra. No sexto, os animais terrestres. Então, isso é uma demonstração, tá? De que Deus ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de distinção, de separar as coisas umas das outras, de separar as coisas para suas funções. E é essencial que isso aqui fosse ensinado para os israelitas saindo do Egito, porque lembra, Gênesis foi escrito por Moisés para eles, justamente porque eles precisavam entender que aquelas coisas que eram adoradas como deuses no Egito foram criadas pelo próprio Deus. E que aquela vida desregrada, e às vezes até mesmo sem ordem e distinção que eles viam na idolatria egípcia, não era vontade de Deus para eles, né? Então você tem basicamente um Deus de ordem e distinção. Enquanto a partir do momento em que Deus é tudo, se Deus é tudo, nada existe de limite para Deus. Porque ele é tudo. Ele é uma banana, ele é um pendrive, ele é uma CPU, ele é uma moto, ele é um helicóptero, ele é um qualquer coisa. Então, não há distinção. E o que a gente vê cada vez mais é um direcionamento para que mais e mais fronteiras sejam destruídas. Isso vai destruir a família, isso vai destruir a sociedade como um todo, isso destrói tudo, 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 né? E aí um livro que ele é uma pá de cal aí nesse assunto é A Política da Pornografia, também do Rosa John Rushdoony, né? Que eu recomendo bastante. O Rushdoony ele nasceu em 1910, mais ou menos, tá? Ele morreu em 2002, eu acho, salvo engano. E aqui, né, no Política da Pornografia, ele vai, de certa forma, né, tratar sobre o problema da pornografia. E só para vocês entenderem, né, a dimensão do quanto que esse cara ele estava, né, à frente do tempo dele, salvo engano, esse livro aqui, ele salvo engano, ele é da década de 80. Mano, Então, esse homem está tratando a pornografia como um problema seríssimo, capaz de destruir a sociedade na década de 80. E a gente está aqui 40 anos depois disso, né, vivendo isso na prática. E o que ele vai trazer aqui na política da pornografia é muito dessa realidade, né, de um mundo voltado para o panteísmo, onde as fronteiras não existem. É muito dessa realidade de um mundo focado no emocionalismo, onde o que importa são as sensações.
Então a gente está cada vez mais escravo, né, da sexualização, da pornografia. A gente vê a ascensão agora, né, de OnlyFans, Privacy, né, as garotas que vendem pack. A gente vê qualquer mulher agora produzindo conteúdo, isso se tornando uma coisa bem comum. A gente vê isso em ascensão nos nossos últimos tempos, porque a demanda, né, por esse preenchimento afetivo, emocional, sensorial é cada vez maior. Então, existe uma revolução, né, acontecendo desde de muito tempo, que é essa revolução em que as pessoas estão cada vez mais se tornando mais e mais emocionais, mais e mais irracionais, e isso destrói qualquer capacidade do homem, né, de dominar, de exercer ali, né, o seu domínio e de ser, né, aquele que é a voz de Deus, né, a voz de Deus para o mundo ao seu redor. Então, quando a gente se prostitui com a visão dos povos dessa terra, né, com os cananeus, por assim dizer, basicamente a gente se deixa levar pelos modos deles explicarem como a realidade funciona. A gente deixa de se levar pelos modos deles explicarem como nós devemos nos comportar. E isso baliza a nossa cosmovisão. Nós precisamos urgentemente retornar para a cosmovisão bíblica, retornar para aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, né? Que nós possamos extinguir esses pensamentos no nosso meio e que, naturalmente, né, a gente se torne imitador de Cristo, do homem perfeito, né, do varão perfeito. Então, isso influencia que área da vida? Isso influencia todas. Isso deveria impactar toda a sociedade. Isso deveria influenciar nosso modo de se relacionar com a tecnologia, nosso modo de se relacionar com o dinheiro, nosso modo de se relacionar com a alimentação, com o exercício físico, com a vida na igreja e por aí vai. Então, as implicações são muitas, né? E eu acho que a gente pode parar qualquer dia assim para conversar com mais calma sobre as diversas implicações em diversas áreas da vida que a que essa que é o que eu acho meio sacanagem até chamar de domesticação, porque não é domesticação, é uma total castração, né? Eu diria que acontece, o como que isso tem, né, reverberações infinitas, né, e inimagináveis. Então, esses livros aqui de recomendação eu deixo de verdade para quem quer pensar mais a fundo esse assunto, sem necessariamente se ater a essas questões superficiais de comportamento e tudo mais, e entender o que está mais embaixo, né? Qual que é o buraco que está mais embaixo, por que que é proibido ser homem hoje em dia, e se você é homem, e se você é cristão, você é duplamente perseguido, né? Você é duplamente odiado, né? Todos os comportamentos masculinos, eles, em breve, muito provavelmente, pelo andar da carruagem, eles serão ilegais, né? Eles serão ilegais. Hoje, o casamento bíblico, eu acredito, ele é praticamente proibido pela legislação brasileira, né? Então, a gente tem uma série de incentivos que colocam na direção da mulher a possibilidade, né, de prejudicar o homem gratuitamente. Então, não existe casamento bíblico hoje, pelo menos na Constituição da República Federativa do Brasil, ao meu ver, né? Você não pode criar o seu filho também. O seu filho não é seu, né? Você não pode educar o seu filho de maneira bíblica, você não pode corrigir o seu filho, né? Então, assim, a gente tem aí uma sociedade que caminha para essa direção, não é porque o Estado, o governo é malvadão e tem um plano e tem várias pessoas lá que estão pensando isso para executar. Na verdade, o Estado e o governo se comportam assim como reflexo da própria cosmovisão que já permeia a sociedade, né? Então, é claro que eles têm planos, existem pessoas mal intencionadas, existem agendas, né? Existem uma série de coisas, mas elas não emergem do nada. Então, todos esses pensamentos, né? A gente tem aqui agora um Ministério Público de Pernambuco proibindo, né, de fazer devocionais e cultos em horários de recreio, de intervalo nas escolas, né? Uma perseguição religiosa aberta. Então, gente, o cristianismo ele vai ser muito brevemente considerado um discurso de ódio. Isso não é brincadeira, né?
Então, não tenha medo de ser tudo aquilo que eles não querem que você seja. Não tenha medo de parecer radical, não tenha medo de parecer extremista, não tenha medo de parecer tudo aquilo que eles não querem que você seja. Porque se você se comporta conforme, né, o presente século, você está se dobrando diante de Satanás e ele vai entregar ali, né, os reinos do mundo para você e você vai se dar super bem, vai ser bem visto na faculdade, vai ser bem visto na sociedade, beleza? Mas de que vale, né, agradar o mundo e perder a sua alma? Então, assim, é um chamado cultural mesmo. É uma guerra que vai muito além de, 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 sabe? É muito além de meramente pensar em não fazer isso, não fazer aquilo, ler um livro aqui, ler um livro ali. Mas é uma mudança que tem que ser uma transformação cultural que a gente precisa incutir na mente dos nossos filhos, né? Então, muito provavelmente, essa geração de mulheres e a próxima geração de mulheres, ela vai ser por talvez dois motivos diferentes, que podem ser simultâneos, a geração de mulher que mais vai sofrer na história. A geração de mulheres que nasceu na década de 90 e que está nascendo até agora é a geração que mais vai sofrer na história e que mais tem sofrido. Tanto por causa, né, da quantidade de coisa que os homens têm delegado às mulheres, quanto porque também, né, minha esposa acabou de chegar, inclusive, tanto porque também a, há uma reviravolta que pode acontecer. Então, quando a retomada da masculinidade ocorrer, e ela tem começado a acontecer, ela vai ser chocante, ela vai ser culturalmente chocante. Então, a gente vai ver aí uma ruptura na sociedade, uma ruptura nos relacionamentos, uma ruptura nas interações que vai influenciar a economia, que vai influenciar a cultura, que vai influenciar o mercado, e a gente não vai ter, né, as relações como elas são hoje. Eu acredito que uma retomada de uma masculinidade bíblica, se ela ocorrer por parcela de 1% dos cristãos do mundo, já é capaz de causar um choque social tremendo, terrível. E se essa geração de homens tiver muitos filhos, 5, 6 filhos, e se esses filhos desses homens se casarem entre si, né, você vai construir uma geração que vai conseguir resistir, né, a esse avanço e que vai trabalhar com mais coragem e que vai trabalhar com mais intrepidez em prol do avanço do reino. Por isso, por isso que não, por isso que não existe eu separar as coisas aqui. Então, eu preciso cuidar da esfera espiritual, mas eu preciso trabalhar na esfera econômica, eu preciso trabalhar na esfera financeira, eu preciso trabalhar na esfera física. Então, como que uma geração de homem quer falar de masculinidade bíblica, quer falar de não sei o quê, se os caras não conseguem comer, se os caras comem igual uma galinha, se os caras comem igual um pintinho, igual um boiolinha, igual um viadinho, e o cara não aguenta um churrasco. E aí também, o cara não sabe comer, não sabe ficar sem comer também. Cara, a gente esqueceu a prática do jejum. Então, assim, a gente está sendo ensinado a ser fraco. A gente está sendo ensinado a comer comidas hiperpalatáveis, né? Falando de Então jejum você está comendo. rapidinho, a gente tem Sim, sim, um vídeo sobre jejum, um estudo sobre sim, jejum que a sim. gente fez aqui nas reuniões. Eu Muito bom. quando eu subir o vídeo lá para o canal, eu vou colocar o card lá junto que já, Ele tá no porque Spotify? é muito bom. Não sei, Eu não sei não também. faço Eu não sei ideia. também. Eu vou recomendar um livro É, aqui, cara, de acordo com o que você está falando. sim, Esse fala aí, livro fala aí. eu li ele na época que eu li e fazia profissão de pé para ganhar a habilidade Sim, presbiteriana. Esse livro aqui, ó, dá para ver aí, tá invertido. não. Pera Ah, aí, ele tá sumindo, ele tá sumindo. pera aí. Aí, Opa. Sim, a ele é de quem supremacia mesmo? de Cristo no mundo, em um mundo pós-moderno. Esse livro aqui são Ele é de vários quem? caras juntos. Nele, cada pessoa vai falar um tópico, né? Então aqui vai ter o Gold Bauschel, Ah, o Dia Carson, o Mark Driscoll, o Tim Keller, maneiro, o John Piper, o Justin Taylor e o David Wells. Ou seja, assim, maneiro. só casca grossa, Legal. né? Aqui você vai ter o David Wells falando sobre a supremacia de Cristo no mundo pós-moderno. Vai ter Sim, o Vold Bauschel falando da verdade,
e a supremacia de Cristo no mundo pós-moderno. Vai ter o John Piper falando sobre a alegria e a supremacia de Cristo no mundo pós-moderno. E o Dia Castro falando sobre amor e a supremacia de Cristo. E aí o Tim Keller falando sobre o Evangelho e o Mark Driscoll sobre a Igreja. Né? Maneiro. O Justin Taylor, ele só dá a introdução mesmo. Mas, Sim. cara, esse livro aqui, ele, só você falou sobre a questão de cosmovisão, ele ajuda a contrapor aquilo que a sociedade ataca Jesus sobre aquilo que é aqui na contracapa fala sobre isso, né? Sobre Sim. o ofício de Jesus, quem é Jesus como Perfeito. Deus, né? A realidade, Perfeito. enfim. É um livro, na época que eu li, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu estava começando a ter o hábito assim, de ler, né? Eu dei algumas palavras que eu não Legal. conhecia na época. Mas, cara, junta pessoas muito boas. Mark Driscoll é Maneiro. sensacional quando falar de ecologia, sobre igreja, ele é muito bom. E Legal. o Piper quando fala sobre alegria também, ele é muito bom. E o Volt Sim, Dawson sim. quando fala sobre verdade também, ele é muito bom. Né? Então, Massa. pessoas bacanas demais aqui, caras sensacionais. Legal, cara. E Nunca li, eu não. acredito que é um livro, hoje em dia, é até mais fácil de ler, porque senão a Quero ler. gente tá na mão um pouco mais de informação hoje em dia. Mas é Legal, muito cara. bom, cara. Eu tenho que reler ele, eu li umas 2 vezes, mas eu tenho que reler ele de novo, porque ele é muito bom mesmo. Sim, perfeito, cara, perfeito. E é massa, assim, a gente levantar essas questões, né, sobre a pós-modernidade, porque assim como a cosmovisão cristã, ela precisa abarcar todas as áreas da vida, a pós-modernidade, ela vai tentar atacar todas as áreas da vida, né? E, e como eu falei que um abismo leva ao outro, velho, eu duvido, eu desafio qualquer liberal teológico a, a, eu sou magro, desafio qualquer liberal teológico a me vencer na queda de braço. Eu nunca vi um liberal teológico que sabe carregar um peso. Eu nunca vi um liberal teológico que tem um bíceps mínimo, assim, um tríceps. Não existe, cara. Não tem. Porque esses caras são fracos. Então, quando você tem a mente fraca, quando você tem a fé fraca, você vai ser fraco em todo o seu ser, pô, em toda a sua vida. E se você começa a buscar se aproximar de Deus de alguma forma ou de outra, né, você vai ser impactado na globalidade do seu ser. Então, cara, novamente, quem está assistindo e tem barriga de geleia também, não tem o direito de zoar, velho. Não pode zoar, mano. Então, assim, cara, como que a galera quer falar de masculinidade? Como a galera quer falar de cuidar da família, de guardar, cultivar, de não sei o quê, de corrigir os filhos e de construir aquilo outro? E o cara não aguenta carregar uma mesa, o cara vai no CrossFit quase tem um infarto, o cara não aguenta pedalar de bicicleta, o cara não levanta um supino. Então, assim, é sério que a gente precisa cuidar da nossa saúde física, e eu não vou ficar falando não sei o quê, cachorro latindo aí. Que o corpo é o templo do Espírito Santo. Isso é o básico, meu amigo. Mas veja, você precisa ter força para glorificar a Deus através da sua vida. Então, se a sua saúde é boa, meu amigo, você vai ter mais tempo de viver, você vai ter mais tempo para você poder ajudar as pessoas, você vai ter mais disposição. Se a sua saúde é boa também, a sua mente, ela funciona melhor, a sua disposição para ler aumenta, a sua capacidade de entender uma leitura, de absorver um conhecimento, um pensamento, de desenvolver um raciocínio criativo, um raciocínio rápido, aumenta, pô. Então, assim, toda a sua saúde, cara. Alimentação é importante, se cuidar, é importante a gente prestar atenção em tudo que a gente está envolvido. Então, Isso é importante, cara. existem informações já estatísticas de que os homens da nossa geração, eles têm uma quantidade de espermatozoide por sêmen muito menor do que os nossos avós tinham. A nossa testosterona média é muito menor do que a testosterona média dos nossos bisavós. E isso por quê? Isso por causa da alteração da nossa alimentação, da quantidade de comida industrializada, por causa do uso de vários produtos químicos, por causa do uso de plástico, e por aí vai. Então, assim, pensa que boa parte da formação de quem você é também tem a ver com o comportamento da sua mãe quando ela estava grávida de você. Então, se você vai casar aí, não case com uma retardada que vai querer se entupir de bobagem na gravidez, entendeu? Não faça isso, cara. E aí, novamente, né? Uma coisa que é um fato que todo mundo precisa saber, tá? E é normal, tá? Eu acho que isso aqui é bem óbvio. Talvez a maioria já sabe, mas a maior parte dos homens hoje não vai encontrar uma mulher que presta.
E quanto mais tempo você passa, meu amigo, sem casar, mais chance dessa mulher que presta já ter casado com alguém. Então, assim, a maior parte dos homens hoje vai ter que lidar com uma geração de mulheres que são crianças mentais, em diversos aspectos, né? Em diversos aspectos. Então, a gente vai estar lidando com esse ultra-emocionalismo, a gente vai estar lidando com uma série de questões que possuem um caráter cultural arraigado, porque elas já foram educadas assim pela mãe delas, pela avó delas, elas têm esse comportamento reforçado às vezes na própria igreja, pelas suas líderes, pela esposa do pastor, por uma aqui, por uma ali, por novela da Globo, por filme da Disney, por dorama, por isso e por aquilo. Então, assim, meu amigo, foque em de fato, né, ser imitador de Cristo. Pô, mas eu já tenho não sei quantos anos e não casei ainda e tal. Cara, simplesmente foque em ser um imitador de Cristo. Porque se o seu desespero for por casar logo, por causa de alguma carência afetiva, emocional, sexual, você está fazendo isso, né? Preenchendo um ídolo do seu coração. E você vai quebrar a cara, mano. Você vai se estrambelhar, cara. Quando tu casar, tu vai se lascar. Não tô falando que seu casamento vai pro inferno, não tô falando que você vai, né, divorciar, não. Mas vai ser uma luta, vai ser difícil, né? E você vai precisar de muita graça de Deus para conseguir vencer. E é muito difícil, né? Não é brincadeira, é muito difícil. Então, uma questão muito séria é essa, né? A gente não vai conseguir desenvolver uma geração futura de homens se a gente não tiver homens e mulheres comprometidos numa criação de filhos para a glória de Deus em todo o aspecto, né? Então, o evangelho, ele não é só, né, para ser pregado para todo homem, ele é para ser pregado para o homem todo. Então, a gente precisa pensar em tudo, galera, na nossa cultura, na nossa arte, na nossa política, na nossa economia, no nosso corpo, no nosso dinheiro, no exercício físico, no sono. Eu dormi muito mal hoje mesmo, assim, já estou errado pra caramba, pecando nisso, porque isso é quebra do quarto mandamento. O quarto mandamento não é só sobre descansar no dia do Senhor, mas é sobre descansar no Senhor todos os dias, né? Então, várias e várias vezes a nossa ansiedade, o nosso medo, né? Eu tenho uma conversa que um pastor falou, não, que eu dormi 4 horas hoje, estava preparando pregação. Em última instância, sem dúvida, Deus pode te usar ali, né, enquanto instrumento naquela pregação. Mas o Senhor não está glorificando a Deus a partir do momento em que você destrói a sua saúde, destrói o seu tempo, destrói o seu corpo, né? Já que talvez tu está reduzindo aí o teu tempo de vida e até mesmo a tua capacidade de raciocínio. Veja, eu dormi 5 horas hoje, praticamente, ou até menos, eu acho. Acho que menos, na verdade. Mas eu sou um cara que tem um raciocínio muito, muito acelerado. Mas se eu tivesse dormido 8 ou 9, eu estaria muito mais aqui, muito mais intenso, muito mais ligado, entendeu? Então, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, né, para se atentar a essa situação. Esses livros que eu recomendei são alguma coisa, então você ler, você se informar, entender a origem cultural, a origem teológica dos problemas que a gente enfrenta é muito mais importante do que você ficar apontando para um e para outro. Fulano fala assim, fulano cruza as pernas. Beleza, meu amigo, mas qual que é a história por trás da história, né? Então, igual a gente estava comentando, né, é muito fácil, né, Lucas, a gente olhar para aqueles caras lá que o pastor Jackson estava dizendo, né, e só zoar os caras. Mas os caras eles estão em busca de uma resposta para um problema real. A masculinidade está em crise, né? A gente vai buscar isso aonde? Onde é que a gente vai buscar a resposta? A gente vai buscar na academia, né? Só na musculação? A gente vai buscar no arte marcial? A gente vai buscar deixando de ser homem? A gente vai buscar isso se tornando um digital, né? Um homem seguindo o próprio caminho, um incel, talvez. A gente vai buscar isso como? Né? Então, a gente tem várias formas de buscar a resposta para a masculinidade, né? Para o problema. Tem muita gente virando muçulmana, sabia? Então, tem muitos cristãos virando muçulmanos, porque tem um cara chamado Andrew Tate, talvez tu conheça, não sei, mas depois pesquisa sobre esse cara aí, Andrew Tate, né? T-A-T-E. Andrew, né? A-N-D-R-E-W, T-A-T-E. Andrew Tate, ele era cristão, salvo engano, se converteu ao Islã, e ele é um dos caras que mais ensina aí sobre masculinidade no mundo todo.
E na medida que o cristianismo ele continua se afeminando, ele continua deixando de ser uma resposta para o problema da masculinidade, porque a igreja não se posiciona, outras cosmovisões vão começar a abraçar os homens. E aí, como eu falei, o masculinismo no geral, o culto ao corpo, o Islã e também um paganismo crescente. Então, eu tenho um grande amigo meu, para o qual eu, inclusive, quero um amigo, né? Eu quero mandar esse vídeo para ele depois. Na verdade, não é só ele, mas tem outros e tal, que vários estão retornando a religiões antigas. Então, adorando deuses nórdicos, adorando deuses gregos, adorando deuses da mitologia celta, adorando deuses da mitologia tupi-guarani, adorando deuses das mitologias africanas, iorubás, das religiões afro, porque esses homens eles estão vendo, né, e isso sob uma ótica tradicionalista, né, eles estão vendo que há uma decadência, né, do Ocidente no geral, e eles colocam a culpa dessa decadência no cristianismo, sendo que a culpa não é do cristianismo como ele deveria ser, mas a culpa é sim do comportamento dos cristãos. E é por isso que eu digo e repito, eu creio que toda degeneração que a nossa sociedade tem vivido, ela é um juízo de Deus sobre a igreja, né? Então, tem um livro que eu gosto muito, que eu recomendo a todos também. Dá para ver que é uma área que eu gosto muito, né? Que é a área de escatologia, que é a vindicação de Cristo. E aí tem um trecho desse livro que eu vou encontrar aqui agora, se eu achar. Eu não tenho ele físico, só tenho um PDF. E ele é uma exposição ampla, né, do livro, né, de Apocalipse. E, e essa perspectiva que ele traz, né, do juízo de Deus sobre a terra em relação à igreja, diz muito, né, a mim, assim, sobre a nossa situação atual. Deixa eu só achar a citação aqui que eu tenho anotada. Enquanto você acha aí, eu vou te dar Pode um falar, fica à parecer vontade. em cima do que você falou. Sobre alimentação, eu lembrei daquela frase do Robert McShane, que ele fala, ele deixou nos últimos relatos dele, né, ele fala bem assim que Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso levar a mensagem. Ele está falando do corpo dele. Ele era um pregador da Escócia, morreu com 30 anos de idade, não me Sim, engano, acho que na verdade foi 27, né? Ou 30. sim, Ele deixou mais de 300 sermões escritos, né? Nesse tempo sim, aí. Eu quero comprar esse livro que tem os sermões dele. E, cara, isso é ressaltando aí sobre a questão da alimentação, né? Do cuidado com o corpo, né? Como a gente vai levar a palavra de Deus. E isso é um saudável, né? E outra frase que eu perfeito. lembrei na hora que você falou sobre geração, eu lembrei daquela frase do Chesterton, que ele fala: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a Sim, coragem de não serem atuais. Isso, perfeito, sim. atuais, né? Você pode remeter à pós-modernidade, à modernidade, Cara, enfim. é, sobre essa frase, Tudo isso é remanescente, né, cara? Como é que seria uma sobre essa geração, frase né? sobre essa frase do Chesterton, quando ele diz, né, que cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm coragem de não serem atuais, tem menos a ver, as pessoas acham isso, né? Então eu tenho que ser um cara retrô, eu tenho que ser um cara vintage, né? O que que você tá falando aí? Sua esposa tem cabelo curto, cala a boca. Não, cara, presta atenção. O não ser atual tem a ver com você estar conectado a princípios atemporais. Isso. Então você nunca pode ser atual, mas você também não deve ser progressista nem conservador, de certa forma, né? Se você está me falando de conservar princípios atemporais ou de progredir em direção a princípios atemporais, aí beleza, tudo bem. Mas em última instância, né, as pessoas confundem a gente construir uma resistência cultural, uma resistência de reversão de comportamento com retornar a alguma prática antiga, alguma coisa. A gente tem que ser igual era naquela época e tal, que a gente vai olhar para épocas do Saudosismo. passado, a gente vai olhar para épocas do passado e ver sim virtudes a serem copiadas, a serem repetidas, a serem, né, retomadas de fato. Mas elas não devem ser o nosso referencial. O Rushduni, esse autor aqui, ele critica muito um pensamento chamado de primitivismo ou restauracionismo, né? Que é a ideia de que naquele tempo é que era bom. Então, o primitivismo ele é isso. Pô,
lá no começo, né? Lá é que era bom. O restauracionismo é isso. Então a gente tem que voltar lá para o começo, quando era bom. Cara, Sendo que, o sendo que esse povo no começo Egito fez ele a é mesma sempre coisa. idealizado. Oi? O povo de Deus no Egito fez a mesma coisa. Sim, Ele estava no exatamente. deserto, cara, e ele fala, não, lá, o Egito É era curioso, né? melhor, tá ligado? Sim, é Então curioso, né? eles fizeram isso, tá ligado? Pois é, pois é. Então, assim, então o restauracionismo é isso, né? É eu querer restaurar esse primitivismo. Então, não, a gente tem que voltar a ser igual àquele tempo em que era bom. E aí o pessoal começa, né? Aí você tem hoje o movimento que o cara só se veste de um jeito, a mulher só se veste de um jeito, e o cabelo tem que ser assim, a saia tem que ser assado, e não sei o quê. Os filhos se vestem parecendo uns bonequinhos ali antigos e tal. E, pô, cara, se tu curte se vestir de tal jeito, pô, eu acho massa, eu acho do caramba, lifestyle, tal, seu estilo, beleza. Mas não é esse o foco aqui, cara. Você não ser atual é você ser atemporal. Independente se você está no século XXI, no século XVII, no século XIV, no século XXV, a gente sempre precisa estar além de valores pecaminosos dos nossos tempos. Então, a gente não precisa se apegar a valores pecaminosos dos tempos passados, né? Onde era normal um esposo bater na esposa, onde era normal todo mundo ter escravo. Eles eram santos, tão santos e pecadores como eu e você. Esses irmãos que faziam essas coisas vão para o céu, como eu e você. Mas o que eles estavam fazendo estava claramente errado, ao meu ver, né? Então, assim, a nossa época, ela vai ter pontos que são positivos também e pontos que são negativos também. Então, enfim, só um ponto que eu queria trazer quando eu digo que todo esse caos, todo esse problema, ele é juízo de Deus, né? Sobre a igreja, de certa forma, e que em última instância, a gente precisa também ter o foco de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu quero trazer um trecho desse livro aqui, A Vindicação de Jesus Cristo, James B. Jordan. É um livro bem curto, tá? Ele tem 70 páginas, da editora Monergismo. Ele vai trazer que o Apocalipse trata sobre evangelismo, fidelidade, martírio e a vindicação dos santos que permanecem firmes. Ele é endereçado a igrejas, pois a igreja é o centro de qualquer cultura na qual ela exista. Quer ela perceba isso ou não, quer a cultura creia nisso ou não. O julgamento é o primeiro passo para a renovação e a bênção. E tal julgamento começa na casa de Deus. Quando o povo de Deus é fiel, ele faz os seus inimigos viverem em paz com eles, quer os convertendo ou os destruindo. E aí eu queria encerrar com essa frase justamente por causa da reflexão inicial que a gente fez lá em Juízes 2, que o povo de Deus lá estava sendo infiel. Então Deus decidiu nem converter, nem destruir os inimigos do povo de Deus, mas sim deixar eles ali no meio, perturbando. Se a gente está nessa, gente, todos vocês que estão assistindo isso, prestem muita atenção. Se a cristandade está nessa, né, em que o povo de Deus está sendo totalmente bombardeado, perturbado por uma série de inimigos insanos, e a gente tem nem os destruído, nem os convertido, é porque muito provavelmente a gente não tem sido fiel enquanto igreja, né? Isso começa, né, em nossas vidas pessoais mesmo. E é difícil, é uma perspectiva muito, muito dura, mas é a perspectiva que eu creio ser a bíblica. Então, em última instância, a masculinidade, ela, ela foi solta, ela foi liberta das amarras do pecado de Satanás quando Cristo venceu a morte na cruz. Basta nós nos ancorarmos no sacrifício de Cristo e, amparados sob a mão do verdadeiro homem, sermos guiados para nos tornarmos semelhantes a ele. Isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil, isso é muito chato, isso é muito duro e é um assunto muito complexo e a gente vai passar a nossa vida aprendendo, galera. E uma coisa que eu acredito e que eu espero de verdade que aconteça é que no futuro, daqui a alguns séculos, a igreja olhe para trás, assim como nós olhamos para trás e pensamos que vários dos nossos irmãos, por exemplo, presbiterianos, batistas, tiveram escravos negros, que eram escravos por serem negros, né?
que eram açoitados por serem escravos, que não tinham direito ao seu próprio trabalho. E hoje a gente consegue olhar para a escravidão negra que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu no Brasil, e graças a Deus eu acho que a maioria da igreja entende hoje que isso foi um absurdo. Eu acho que ninguém apoia isso praticamente. E eu espero que no futuro a gente olhe para o nosso modo de educar nossos filhos, a gente olhe para o nosso modo de se relacionar com as mulheres, a gente olhe para o nosso modo de se relacionar com as instituições em relação à liderança, nosso modo de corrigir, nosso modo de cultivar, de guardar, e fale, caramba, como que a igreja era imatura no século XXI, hein? Nossa, como que a igreja era imatura naquela época, cara? Que bom que a gente superou isso, né? É uma oração que eu faço, que eu peço a Deus, que a igreja no futuro ela avance em amadurecimento e maturidade espiritual. E isso só vai acontecer se a gente trabalhar, né? Isso só vai acontecer se a gente se esforçar e ir na direção de construir. A gente não vai construir sozinho, a gente não vai construir calado, a gente só vai construir trabalhando. Então, basicamente isso que eu queria falar. Se o Lucas tiver algum comentário, alguma pergunta também, qualquer outra coisa, fique à vontade. Eu não É sei isso, não. como é que ficou a questão do som aí também, né? Não sei o que aconteceu. Então, se até aquela parte não tiver tido som, eu vou fazer uma edição aqui e vou jogar. Que aquilo ali no começo foi um apanhado do Juízes 2, né? Foi os primeiros 20 minutos ali, eu acho que não sei se ficou sem Sim, som, se falhou. Mas vamos ver. ele entrou aqui e falou que estava sem. O rapaz entrou aqui e falou que estava sem som. Aí não sei se ficou sem som depois ou se dava sem som desde o começo. Se der desde o Pois começo, é, eu jogo só uma introdução e falo, né? Foi uma vamos referência, ver. era um apanhado do Juiz 2, né? Leia do Juiz 2 a 1 ao 5, e aí edito. Cara, é isso, cara. A gente tem uma grande missão aí, como você falou aí, oração, que é recuperar, né, vamos dizer assim, a identidade masculina dentro da igreja, né? Você falou sobre Sim, louvores, a gente tem um período muito crítico de louvores que são bastante afeminados tanto na sua estética quanto na sua letra, né? Transformando sim, Jesus num sim. filho carinhoso, num namorado, né? Realmente não dorama, vamos dizer assim. Hum, E, cara, a nossa missão é essa, cara, é ser os remanescentes, né? Porque a gente tem, toda época tem essa época de crise, essa época de problemas. E aí Deus levanta pessoas para homens, né, precisamente, para poder enfrentar essas crises, né? A gente teve Spurgeon sendo levantado, a gente teve Whitefield sendo levantado, a gente teve Edwards sendo levantado, John Owen, Richard Baxter, Calvino, e aí na Bíblia, Neemias, Elias, enfim, José, batendo aí a parte da período de fome seca, perfeito, Gideão, perfeito. né, na opressão ali dos midianitas, né, a gente teve Elias, enfim. E aí, é engraçado que você falou sobre Débora, Sim, e essa parte da Débora e Baraque, essa frase impactante que ela deixa, né, para ele, né, que é, ele hesita, ele pede que Débora vai com ele, ela fala, eu vou, mas vai ser uma desonra para você, vai ser uma vergonha para você, porque vergonha para ti, porque a vitória, a honra da vitória vai ser para uma mulher, né? Então, jogou na cara dele, na lata, né? Tipo assim, sou o covarde, né? Você não está agindo com a sua função, né? Você não está agindo com a tua responsabilidade. Então, e Deus, ele resolve a situação da humanidade com o homem. Ele encarnado com o homem, seu filho Jesus, ele vem e resolve a questão do pecado e resolve a questão da separação do homem com Deus, com o próprio filho se tornando homem, né? A referência que a gente tem aqui na nossa comunidade, nossa companhia, é Filipenses 2,5, né? Que é um texto sim, muito mal usado, sabe? Porque é. ele é mal traduzido também, porque não tem uma tradução específica para a Sim, palavra que às vezes é traduzida como sentimento e outras vezes como o atitude. sentimento, né? Às vezes É, o sentimento e a atitude, as duas são erradas, porque as duas são sim, incompletas. Ela está muito ligada ao que Aristóteles fala
sabedoria prática, né? Então, Sim. assim, tem um sentido mais filosófico e mais profundo do que qualquer palavra vai trazer aí para o português, né? O grego, ele é É, muito, né? ela é como se fosse uma atitude, mas não é exatamente atitude. É sentimento? É também. É atitude? É também. É, Mas é mais que isso, é como se fosse uma imputação, sabe? Como se fosse é, algo é, é, interior. Então, é a força que faz sair do lugar e fazer algo, de certa forma, exatamente. assim. Então, tipo assim, Sim, aquilo que é o seu cerne, né? Aquilo que é o seu cerne, sim, aquilo que te move, né? Então, eu acabei trazendo eu trouxe uma reflexão sobre isso, para introduzir o pessoal à confraria, né? Tá? Tem vídeo também muito, que eu vou muito deixar boa assistir. marcado. E peguei um pouco ali do que o Jonas Madureira fala, né? E apliquei isso em Sim, questão da masculinidade, porque Deus, filho, se tornou homem, né? Então, a nossa imitação com ele, a nossa fronesis, que é a palavra ali usada, para o sentimento e atitude que eles colocam sobre a vida prática, né? Não está em se esvaziar no sentido de mesmo de Jesus. Porque Jesus ele tem que se esvaziar porque ele é Deus, meu Deus. Ah, entendeu? Porque ele é divino. exato. Então, o sentido de tornar-se vazio para ele é diferente do nosso. A gente pode aplicar Sim, para ego, para sim. arrogância, para O próprio pecado. nossa performance, nosso pecado. A gente pode nesse sentido. Mas, em suma, o homem é vazio por si próprio. Porque ele não é Deus. Exato. Ele não é O pecado é nada. o vazio. O pecado é o vazio. Exato. O João Paulo ele traz uma frase bem assim, que você peca, você cai em certos pecados, porque o pecado a gente faz promessas e você acredita nelas. Né? Então, eu acredito que se Sim. esvaziar nesse sentido, nessa aplicação, é você acreditar nas promessas do Deus vivo que se entregou o seu filho, no caso. Então, mas aí Jesus ele se faz servo, né? Se faz homem, e é por isso que é uma vergonha para ele. E eu trago sempre essa aplicação que, mesmo se Jesus tivesse vindo num berço de ouro, seria vergonha para ele, porque ele teve que se tornar homem. Com Então, a certeza. menor das vergonhas para ele é se tornar pobre, porque isso não é uma vergonha. Sim. Não é vergonha, não é humildade para Jesus ser vir uma família humilde. Na verdade, humildade é ele se tornar homem, ele ser um Deus. Ele se tornar servo, ser o Senhor. Né? Então, o Perfeito. nosso sentido aqui é se rebaixar na nossa humildade e reconhecer a nossa inferioridade, diferente de Cristo, ele se tornou inferior. Né? Então, nossa, nossa visão aqui de confraria, primeiramente é essa, né? Ter essa mesma cosmovisão que Cristo teve, vamos dizer assim, que é nosso sentido mais teológico, né? Perfeito. E se esvaziou, né, para se tornar aquilo que tem que se cumprir ali, que, que Deus ordenou para ele. Então, cara, agradeço demais, cara. Perfeito. Agradeço demais aqui a sua participação. Eu quero É trazer isso. aí um dia que a gente faça aí em quarteto. Eu quero trazer aí os outros dois Bora. amigos aí que estão juntos comigo aí, o Weber e o Juan, que são caras que sabem muito também, são homens de Show de Deus, bola. homens que aprendem muito com eles também, como aprendo contigo. Né? E a gente tem Massa. uma troca muito bacana. O Weber teve filho agora há pouco, nasceu, Pô, acho que legal. foi ontem, anteontem, não lembro agora. Perdão, Weber, se Sim. estiver assistindo aí depois, eu acho que foi ontem. Ele também se chama Heitor, o nome do filho dele. Então, Ah, legal. então é um cara muito bacana. O Juan também é um cara muito bacana. Essa E de semana tá forma. meio cheia, né? Oi? Essa semana tá meio cheia, né? Tem criança nascendo, a gente fazendo aniversário, a gente casando. Cara, então, tipo assim, graças a Deus Tá por meio isso, né, cheio. cara? E eu Sim. quero fazer esse momento aí, a gente participar umas quatro aí, trazer um assunto bacana também. E também falar sobre masculinidade, a gente se aprofundar um pouco mais, talvez, naquilo que são os ataques da parte da Satanás, né, à igreja, à masculinidade, e como que isso fere, né, a questão da mulher, da criança, trazer isso mais profundamente. Cara, a própria E questão é da muito bom. doutrina, a doutrina da encarnação aí também. Tem muita coisa, né? Que a gente consegue trabalhar mais, né? Sobre essa questão do 100% Deus, 100% homem, Sim. a imputação, a humilhação de Cristo, a obediência de Cristo, né? Enfim, tem muita coisa que a gente consegue desenvolver aí. Conta comigo Cara, aí, do que tiver ao meu alcance. perfeito, cara. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. Que é Vamos isso? terminar com uma oração, né? Agradecer a Deus Bora. por este momento, por essa sua vida aí, e para todo mundo que for assistir, que é
passar daqui por um pouquinho, assistindo um pouco. Beleza? Vamos lá. Tá. Santo Deus, amado Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Somos gratos porque a tua palavra ela é eterna e ela permanecerá quando esse mundo passar, Senhor. Agradeço imensamente pela vida do Igor, que o Senhor possa abençoá-lo e capacitá-lo cada vez mais a viver de acordo com o teu propósito, regar em tua santidade, Deus. Regar o teu coração, Deus, com o amor do Senhor. Regar em teu coração com a graça e misericórdia do Senhor. Que ele possa carregar a mente de Cristo, Deus, e assim conduzir o seu lar, conduzir a Roberta, sua esposa, Deus. E assim a sua família possa crescer, Deus, em graça, Deus, misericórdia, santidade, e aquilo que vai produzir os frutos do teu reino, Deus. Aquilo que vai expandir o teu reino aqui na terra, Deus. Peço também por minha vida, tenha misericórdia de mim, Deus. Perdoa os nossos pecados. Que o Senhor nos faça homens segundo a tua palavra, homens segundo a tua santidade, homens segundo o teu entendimento, Deus. Porque vem de ti, Deus, verdadeira sabedoria, Deus. Possamos ter temor, possamos nos envergonhar, Deus, daquilo que temos errado, Deus. Mas não apenas se envergonhar, mas também mudar de conduta, Deus. Mudar de vida, Deus. Mudar de visão, de cosmovisão sobre aquilo que temos errado, Deus. E praticar aquilo que nós temos concepção certa, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor trabalhe no nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, que nossos pés andem aonde o Senhor quer que nós andemos, ó Pai. Que nossas bocas falem aquelas palavras que o Senhor quer que falemos, ó Deus. Que nossos ouvidos absorvam aquilo que é útil e agradável, Deus, e o Senhor reconhece como digno. E que nossa vida, Deus, seja sacrifício vivo, Deus, assim também como nosso corpo, Deus, a Ti, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a nos purificarmos do Teu sangue, a recebermos o Teu perdão, amarmos o Senhor acima de todas as coisas, amarmos a tua palavra, Deus, e guardarmos os Seus preceitos, ó Pai. Nos abençoa a vida do Heber, do Juan também, que aqui foram citados, ó Pai. A vida do filho do Heber também, sua esposa, Deus. Abençoa a todos que assistiram, ó Pai. E que o Senhor possa nos dar momentos assim, Deus, para refletirmos e praticarmos, Deus, a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tamo junto, meu irmão. Cara, Valeu, mano. Roberto, tá me ouvindo aí? Acho que tá. Tá onde, mas tá. Ela tá Roberto, pintando tá ali, meu mano. querido. É artista mesmo. Só tem artista Ela tá aqui. mexendo aqui no negócio ali. Meio aleatório, né? Chegou já. Ah, é. Irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, Aí. velho. Vamos Tamo ter juntas. outras vezes aí, com certeza. Mas Bora, vamos bora. combinar. Homem muito ocupado aí. Deus abençoe.